Bom, agora que o decalque já está montado, eu vou falar para vocês a respeito da bancada. Como que eu monto a bancada para fazer um realismo preto e cinza como esse? Bom, eu vou utilizar vaselina, certo? A vaselina serve para evitar que a pele do seu cliente fique irritada ou que se machuque. Ou seja, ela vai hidratar e vai lubrificar a pele enquanto você está tatuando. É muito importante você usar a vaselina. Isso aqui é um batoque. Eu vou precisar de 4 batoques desse. Esse aqui é o tamanho grande, porque como a tatuagem é grande, eu prefiro usar o batoque grande para não precisar ficar recarregando. E aí o que acontece? Eu vou usar 4 batoques. O primeiro batoque eu vou colocar preto puro, vou encher totalmente de preto. Os outros 3 batoques eu vou fazer uma diluição, que é para fazer uma degradação do cinza, certo? Então assim, se o primeiro batoque vai ser totalmente preto, o segundo batoque eu vou colocar 25 gotas de preto, 10 gotas de branco e o restante vai ser somente diluente. Isso aí vai fazer um tom médio. Se porventura durante a tatuagem eu precisar fazer um tom um pouquinho mais escuro que esse, eu vou molhar no segundo batoque e depois eu vou dar uma beliscadinha no preto puro. Aí vai escurecer um pouquinho mais esse batoque. Porém, o certo é, onde a área for totalmente preta, eu vou usar somente o preto puro. Aonde a área é sombreada e eu preciso fazer como se fosse esfumando, clareando, aí eu vou usar o segundo ou o terceiro batoque, certo? Aí o terceiro batoque eu vou colocar 15 gotas de preto e 10 gotas de branco e o restante totalmente diluente. O interessante é que você não se apegue a essa regra. O interessante é você testar e ir modificando conforme você vê que é realmente bom. Até porque eu não me apego a essa regra. Diversas vezes eu venho modificando isso e fazendo novos testes. E assim, uma coisa que você percebe é que cada tonalidade de pele você vai usar uma variação diferente. E assim, se você for iniciante, você nunca fez um leão na sua vida, você nunca fez um realismo, esse método te auxilia muito, porque evita de você escurecer demais e depois não ter como reverter, certo? O pigmento fica pesado, porém não fica muito escuro. Uma outra opção que você também pode testar é fazer um preto e cinza sem o cinza. Você vai fazer, ao invés de colocar as 10 gotas de branco, você coloca a mesma quantidade de preto e enche o batoque com diluente. Então vai ficar somente o preto diluído, certo? Assim, no dia a dia eu vou testando, eu vou praticando. Muitas vezes eu coloco essas duas formas de diluição na mesma bancada, porque aí eu vou testando para ver como fica melhor com a pele do cliente. Eu percebi que pessoas que têm a pele clara, fica muito bom essa diluição com o branco, porque dá uma sensação de que o cinza está platinado, fica uma coisa mais parecida com pintura. Porém, em alguns casos não fica muito bom. Em alguns casos eu prefiro usar sem o branco, usar somente o preto diluído com o diluente. Porque, por exemplo, se a pessoa tem a pele morena, um pouquinho mais escura, ou se a pessoa fica muito no sol e a pele é queimada, aí o efeito do cinza já não fica bom. Então, assim, é bom você praticar, você testar todas essas formas e você tirar a sua própria conclusão e você fazer testes no dia a dia, porque isso é estudar, certo? Agora vamos falar sobre os materiais, no caso as agulhas. Eu vou utilizar essa numeração de cartucho, é uma 27 Magnum, certo? Além dessa 27 Magnum, eu vou utilizar essa aqui que é 5RL, que é onde eu vou fazer as texturas e os traços mais finos. Eu também vou utilizar essa aqui que é a 9 Magnum, que é uma Magnum que eu vou conseguir fazer alguns detalhes pequenos que são sombreados. É muito importante ter essa variação, uma Magnum grande e uma Magnum pequena. E eu também vou utilizar a 14RS, que é a bucha,
que essa agulha é muito importante para fazer detalhes sólidos, por exemplo, fazer nariz, fazer algumas partes do olho que é totalmente preto, que é aquele preto que não pode falhar. A agulha de bucha é a melhor agulha que existe para fazer detalhes sólidos. Questão das máquinas, eu vou utilizar essa máquina, olha como que ela está embalada. Eu embalei ela com plástico filme e depois eu passei essa bandagem para evitar que tenha alguma contaminação, certo? A regulagem dela faz facilmente, normalmente. E isso aqui é muito importante, isso aqui é questão de biossegurança, você vê que está lacrado, ó. Quando o cliente chegar, eu vou abrir os cartuchos na frente do cliente e vou quebrar o lacre aqui também, ó. Então assim, evita de eu estar tatuando, peguei numa parte que tem sangue, pode ter alguma contaminação, peguei na máquina e no outro dia a máquina está contaminada e eu uso com outro cliente e acabo contaminando, entendeu? Esse aqui, ó, muito importante, a embalagem das máquinas. Além daquela máquina, eu vou usar essa também, você vê, também está embalada, tudo certinho. Por que eu uso duas máquinas? Eu percebi que essa máquina aqui, ó, ela é uma máquina muito macia, é ótimo para fazer traços, coisas delicadas. E eu percebi que essa máquina aqui ela é um pouco mais bruta. Então, assim, geralmente eu utilizo essa máquina aqui para fazer pigmentação sólida e essa máquina aqui eu uso para fazer pigmentação que é suave, fazer transição de sombra, essas coisas. E por último, esse aqui é um espumador, aquela ferramentinha que faz espuma, e dentro eu coloquei sabão Protex com água. Sabão Protex você compra em mercado, certo? Aquele sabão em líquido, você coloca uma quantidade de sabão Protex e o restante você coloca de água. E isso aqui é para você estar fazendo a limpeza na hora da tatuagem. E assim, na hora de fazer a tatuagem é muito importante você evitar de jogar água diretamente na pele do cliente, porque o que acontece? Enquanto você está perfurando, passando a agulha, a pele esquenta. Então, se você joga água gelada diretamente na pele do cliente, você acaba causando um choque térmico, entendeu? Então a pele vai ficar mais sensível e o seu cliente vai resistir menos tempo à dor. É exatamente por isso que eu uso esse espumante aqui, que eu molho o papel, ao invés de molhar a pele, deixo o papel umedecido e depois eu limpo a pele. E aí isso faz com que o cliente sinta menos dor e consiga durar mais tempo durante o processo da tatuagem. E a vaselina é muito importante para isso também. Então assim, sempre mescla o papel umedecido com a vaselina. Isso vai te ajudar bastante. E galera, a bancada totalmente embalada. E é dessa forma aqui que eu trabalho, ó. Eu coloco a vaselina. Aqui eu vou fazer a tinta, a diluição e os cartuchos aí. Pronto, já coloquei o branco, o preto e o diluente, certo? Agora vamos misturar. Para misturar você pode utilizar um misturador de tinta desse, ou você pode misturar com a própria agulha, com o próprio cartucho. É interessante não colocar muito diluente para evitar de vazar. Aqui no caso eu coloquei muito, com certeza vai derramar aqui na tinta, mas não tem problema. Prontinho. A cor que fica, você vê que não é preto, é um tom mais acinzentado, fica mais clarinho. Os tatuadores do mundo inteiro usam esse tipo de tonalidade. Alguns compram um kit de tinta de cinza e essas coisas, compram pronto. Você pode fazer isso também, ou você pode fabricar o seu próprio tom. E é muito utilizado essa técnica aqui para fazer portrait. Você quer fazer um retrato fiel, muito igual a pessoa, você usa esse aqui, preto puro. Eu vou pegar uma folha pra gente fazer um teste, só pra ver a diferença de como que vai ficar as tonalidades. Ó, esse aqui é o preto puro. Você vê que o preto da Dynamic é bem concentrado. Agora ficou um pouquinho mais claro, certo?
E esse aqui é o mais claro de todos. A diferença. E isso aqui você pode ir modificando também. Você pode, se você quiser, você pode colocar mais branco aqui para ficar mais cinza. Pode escurecer esse aqui. Você vai fazer a grade de acordo com a sua necessidade, conforme você vê que é necessário. Se quiser, você pode até adicionar mais o Batox com mais variações. Aqui, como no caso é um leão, não tem necessidade. Um leão você pode fazer somente com o preto puro. Esse aqui é mais para dar uma tonalidade diferenciada, para ficar mais bonito.